Vocês já ouviram que talvez nem exista solução para isso? Uma resposta para o enigma de Fermi é realmente fascinante. Os alienígenas nunca nos visitaram e estão escondidos em seu planeta natal, com medo de serem detectados e exterminados por outras civilizações. Essa teoria, conhecida como Floresta Sombria, foi desenvolvida nos livros do escritor chinês Liu Cixin. Os alienígenas do seu livro evitam chamar atenção, temendo serem destruídos por civilizações tecnologicamente superiores. O universo, ou uma galáxia, seria a Floresta Sombria, onde cada civilização é um animal cauteloso, escondido em sua toca ou entre as árvores. Ela só espreita cautelosamente de vez em quando para perceber o que está ao seu redor e rapidamente desaparece de volta para sua toca. Existem, em teoria, milhares de respostas para o paradoxo de Fermi. Estamos sozinhos e não há outros. Existem extraterrestres, mas só em outras galáxias, não na Via Láctea. Os alienígenas não querem realizar viagens interestelares. Todos eles já morreram. Será que isso passou pela cabeça do famoso físico Enrico Fermi no verão de 1950, quando ele conversava com seus colegas no Laboratório Nacional de Los Alamos sobre uma charge publicada na revista The New Yorker? A charge mostra alienígenas saindo de um disco voador e roubando latas de lixo, sem perceber o quão sem valor era o que levavam. Os historiadores não sabem ao certo o que Fermi disse sobre a charge e seus colegas também não conseguiram reconstruir suas palavras. No fundo, sabemos onde estão os extraterrestres. Fermi fez essa afirmação há 73 anos. Desde então, o tema despertou grande interesse. Centenas, se não milhares de cientistas ao redor do mundo se dedicam a essa questão. Muitos romances de ficção científica usam isso como base e livros inteiros trazem soluções para esse tema. Alguns acreditam que isso não é um paradoxo ou que não pertence a Fermi. Outros dizem que já foi resolvido e que as respostas já estão aos nossos pés. Dizer que existem diferentes opiniões sobre esse assunto seria um eufemismo. Dificilmente outra questão científica provoca reações tão diferentes quanto essa. Neste vídeo, discutimos se há solução para o paradoxo de Fermi. Queremos discutir se a resposta para a pergunta de Fermi sempre esteve diante de nós. A nomeação do paradoxo, em homenagem a Fermi, é realmente justificada? Ou, em outras palavras, trata-se mesmo de um paradoxo de Enrico Fermi? Houve outros antes dele que formularam algo semelhante ao físico italiano? É realmente um paradoxo? Quais possibilidades de análise temos à nossa disposição? Hoje o assunto é bem extraterrestre. Venham comigo em um passeio pela ciência. Vamos descobrir que existem diferentes versões do paradoxo. E vamos ver que aquilo que vem primeiramente quando pensamos na questão de Fermi, na verdade, é um mal-entendido quando olhamos para isso em um contexto mais moderno. E agora, que nosso empreendimento do paradoxo seja bem sucedido. Primeiro, precisamos esclarecer do que se trata o paradoxo. Mas se voltarmos às suas origens, Fermi simplesmente fez a pergunta: onde estão os outros? Em um contexto moderno, presume-se imediatamente que a questão é mais concreta: onde estão todos os alienígenas? E por que existe esse grande silêncio? Por que, com a quantidade de estrelas, ainda não descobrimos uma civilização extraterrestre? Principalmente o número imensuravelmente alto de estrelas só na Via Láctea costuma ser usado como justificativa para a existência de extraterrestres. Embora até agora não haja uma prova definitiva, nem conheçamos o número exato de planetas que realmente geram vida. E principalmente ainda não recebemos sinais de rádio artificiais de extraterrestres. Esses problemas costumam ser mencionados no contexto do que chamamos de grande silêncio ou grande mudez. É nisso que um astrônomo tem focado nas últimas décadas no mundo. Como começou a busca por extraterrestres? Inicialmente, pouco foi feito. O mundo se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial nos anos 50. Milhões morreram na guerra e a economia mundial precisava ser reconstruída. Por isso, não surpreende que nos primeiros anos após a famosa pergunta de Enrico Fermi, nenhum experimento concreto tenha ocorrido. A radioastronomia ainda estava engatinhando, e só 3 décadas antes, os astrônomos entenderam que a Via Láctea não era a única galáxia e que o universo abriga bilhões de ilhas de estrelas.
Por isso, levou 10 anos após a declaração de Fermi para que ninguém menos que Frank Drake se ocupasse desse tema. Em 1960, ele liderou o projeto OSMA no Observatório Nacional de Rádio dos Estados Unidos. O experimento tinha como objetivo buscar sinais de vida em galáxias distantes por meio de sinais de rádio interestelares. O nome do projeto referenciava a princesa OSMA, personagem dos romances de Oz de L. Frank Baum, que teria contatado Oz por rádio para saber sobre eventos após os livros. A pesquisa ganhou reconhecimento mundial e é considerada o primeiro experimento Search for Extraterrestrial Intelligence. Drake utilizou um radiotelescópio com 26 metros de diâmetro para o experimento. Ele observou estrelas próximas à frequência de 1420 MHz, que corresponde a um comprimento de onda emitido por átomos de hidrogênio. Ele concentrou sua atenção principalmente em estrelas semelhantes ao Sol, que poderiam abrigar planetas potencialmente habitáveis. Uma 400 kHz ao redor da frequência principal foi analisada com um receptor de canal único com largura de banda de 100 Hz. Como se Enrico Fermi, ao questionar sobre extraterrestres, já tivesse sugerido uma resposta negativa, nenhum sinal identificável foi encontrado em 4 meses e 150 horas de observação. Outros experimentos foram feitos, como o OSMAR-2. Apesar das tentativas de recepção, nada foi encontrado. Frank Drake popularizou a busca por extraterrestres com o projeto e, junto a outros cientistas, abriu caminho para o Search for Extraterrestrial Intelligence. Porém, ao relacionar a pergunta de Fermi com a charge da New Yorker, vê-se que ele falava de visitas extraterrestres. Ele não quis dizer que sentia falta dos alienígenas ou de seus sinais, mas que a Terra aparentemente nunca foi visitada por extraterrestres. Esse detalhe costuma ser ignorado em discussões sobre o paradoxo de mesmo nome. Com o tempo, o termo virou referência para quase todas as ideias, incluindo questões sobre alienígenas na Terra ou no espaço. Claro que Fermi não foi o primeiro cientista a lidar com a ideia de civilizações extraterrestres. O engenheiro soviético Konstantin Tsiolkovsky publicou ideias parecidas nos anos 1930. Em 1975, o físico Michael Agee Hart escreveu um artigo que foi publicado no Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. Nele, Hart discutiu as ideias de Enrico Fermi e a aparente contradição sobre a alta probabilidade de civilizações extraterrestres, e o fato de que não tínhamos provas diretas ou contato com elas. No entanto, sua conclusão foi bastante desanimadora. Ele ficou conhecido pelo argumento: eles não estão aqui, portanto, eles não existem. Pode-se traduzir como: eles não estão aqui, logo não existem. Hart usou o argumento já conhecido para justificar: se houvesse extraterrestres inteligentes com viagens espaciais, já teriam colonizado a galáxia há muito tempo. Como eles não estão aqui, os humanos são os únicos seres inteligentes na Via Láctea. Segundo ele, buscar vida extraterrestre inteligente seria desperdício de tempo e dinheiro. O argumento de Hart encontrou grande oposição na comunidade científica. Alguns achavam que talvez a viagem interestelar nem fosse possível ou que ninguém decidiria povoar a Via Láctea, que já fomos visitados há muitos milhões de anos, mas que as evidências dessa visitação já estariam há muito tempo enterradas profundamente sob a Terra. O físico Frank Tipler também entrou no debate e argumentou que não está claro de onde viriam os recursos para uma colonização galáctica. Ele construiria sondas robóticas extraterrestres e as enviaria para outras estrelas com a missão de fazer cópias de si mesmas lá. Dessa forma, seria possível enviar as cópias para as estrelas, e não seria preciso envolver seres vivos que talvez não durassem para usufruir de uma colonização galáctica. Isso remete à ideia do físico John von Neumann, que nas décadas de 1940 e 1950 teorizou robôs autorreplicantes em seus estudos sobre autorreplicação, que poderiam ser enviados de um sistema planetário para outro. Os argumentos de Hart e Tipler ficaram conhecidos como argumento de Hart-Tipler. No cerne está a suposição de que uma civilização tecnologicamente avançada, assim que desenvolvesse tecnologias de viagem espacial, deveria ser capaz de expandir sua presença por todo o universo observável em um período de tempo relativamente curto. Esse período de tempo é curto em comparação com a idade do universo, de cerca de 13,8 bilhões de anos. Hart e Tipler afirmaram que, dentro da escala de tempo do universo, teria havido tempo suficiente para que uma civilização colonizasse todo o universo, ou, pelo menos, uma grande parte dele.
ou, ao menos, deixado vestígios de sua existência, sem mencionar uma galáxia média como a Via Láctea. Se formas de vida inteligente extraterrestres fossem comuns, já teríamos encontrado alguma evidência de sua existência. O argumento de Hart-Tipler é controverso, pois depende de várias suposições sobre civilizações extraterrestres, suas tecnologias e intenções. O termo paradoxo de Fermi surgiu em 1977 mesmo, com discussões anteriores e posteriores à declaração de Enrico Fermi. Em um artigo do físico David Stevenson usou a palavra aqui em seu significado original. Paradoxo aqui significa contradição lógica, mas só ocorre se aceitarmos certas suposições. Por exemplo, na formulação original do problema por Fermi, a suposição de alienígenas visitantes entra em contradição com a história em quadrinhos apresentada na revista The New Yorker. Se rejeitarmos essa suposição, como fez o próprio Fermi, não há contradição. Assim, podemos dizer que os alienígenas não nos visitam por falta de capacidade ou vontade. A versão original de Fermi referia-se a visitas extraterrestres, mas não está claro o que ele queria dizer exatamente. Isso inclui satélites extraterrestres, observadores que nos observam de longe, artefatos em Europa, ou se resume ao cenário de Nova York, onde alienígenas aterrissam em pleno dia em Manhattan. Então, se esperamos que alienígenas colonizassem toda a galáxia e já tivessem estado na Terra, mas não encontramos eles ou vestígios deles em nosso planeta, então temos um paradoxo. Aqui, a motivação dos alienígenas é claramente se expandir. Mas se essa condição não existir, também não há paradoxo. O paradoxo de Fermi só é um paradoxo se as suposições forem corretas. A própria ficção científica mostra que podemos esperar diversas motivações. Excluir pousos de naves espaciais alienígenas representa um campo bastante restrito e artificial de todos os possíveis comportamentos e atividades alienígenas, dos quais muitos são imagináveis. Eles não nos visitam porque acham que somos incivilizados, nos tratam como animais de zoológico ou apenas nos ignoram, como se fôssemos formigas. Insignificantes, pequenos e não valemos o esforço. Mas chega de jogar com as palavras. Os Estados Unidos da América nos anos 1960, a Guerra Fria já começara e a Segunda Guerra Mundial ainda estava fresca na memória de todos. A ideia de esferas de influência e sua expansão estava presente em quase todas as instituições do mundo. Com certeza também estava na mente de Enrico Fermi e colegas. Quando ele fez sua famosa pergunta, certamente tinha em mente que as civilizações querem se expandir. Precisamos lembrar que Fermi não só rejeitava extraterrestres na Terra, mas sua pergunta também traz outras implicações. Uma delas é, claro, aquilo que o grande italiano e seus companheiros rejeitaram no início do almoço, ou seja, que os OVNIs realmente são visitantes extraterrestres. Eles estavam certos e hoje temos ainda mais certeza disso. Muitos entusiastas de OVNIs aceitam essa ideia e veem o paradoxo de Fermi como resolvido desde o começo. Mas Fermi não estava se referindo à colonização da Terra. Essa versão é frequentemente chamada de proto, ou paradoxo de Fermi original, na astronomia. Mas o que essa versão do paradoxo de Fermi realmente significa? O conceito de colonização do universo geralmente envolve criar e manter colônias de humanos ou outros seres inteligentes em áreas habitadas ou desabitadas do cosmos. Isso inclui o uso de recursos com o objetivo de manter ou desenvolver uma civilização tecnológica avançada. É o equivalente cósmico das atividades colonizadoras dos antigos reinos ou estados europeus modernos que subjugaram continentes como colônias e expandiram suas esferas de influência. Não entraremos em detalhes sobre possíveis motivos de uma colonização extraterrestre. Além da superpopulação, os alienígenas poderiam simplesmente ter o desejo de se expandir para ter mais recursos à sua disposição. Eles poderiam ser o equivalente ao antigo Império Romano ou a qualquer outra superpotência histórica ou moderna. Como em Independence Day, de Roland Emmerich, alienígenas viajariam a outros sistemas estelares para colonizar planetas. E se uma civilização como a humanidade estiver no caminho, ela será simplesmente eliminada por uma inteligência alienígena superior e tecnologia avançada, como um inseto incômodo. O paradoxo da protofamília pode ser resumido assim.
O fato de não encontrarmos alienígenas na Terra não condiz com a ideia de que existem muitas civilizações extraterrestres, e o que normalmente presumimos sobre as habilidades deles. Existe também a chamada versão fraca do paradoxo de Fermi. Ela surge ao combinarmos conhecimentos astronômicos modernos sobre o sistema solar com algumas suposições filosóficas extras. O paradoxo de Fermi fraco afirma que a ausência de alienígenas ou artefatos na Terra e no sistema solar contradiz a ideia de muitas civilizações extraterrestres e nossas suposições sobre suas capacidades. Isso é basicamente o protoparadoxo de Fermi ampliado para o sistema solar. Ele é chamado de fraco porque faz suposições apenas sobre o volume do espaço que habitamos e exploramos. Ou seja, o Sol, seus planetas, asteroides e regiões além de Netuno. Essa era a suposição comum nas discussões sobre o paradoxo e estudos do Search for Extraterrestrial Intelligence. O argumento de Michael Hart também se aplica. O paradoxo fraco e o protoparadoxo de família pressupõem que alienígenas desejam deixar seu sistema estelar e colonizar outros pontos da galáxia. Se pensarmos que seria impossível esconder visitas alienígenas à Terra, e nós, enquanto acontecessem no passado recente ou na era moderna, certamente perceberíamos, poderíamos realmente nos perguntar por que os alienígenas ainda não visitaram o sistema solar ou deixaram evidências de sua presença. Se viagens interestelares forem impossíveis e estivermos errados sobre as capacidades alienígenas, anulamos o paradoxo fraco e encontramos a solução. Os alienígenas não nos visitam porque não conseguem. Ao darmos mais um passo para fora na escuridão do espaço e aplicarmos o paradoxo fraco a todas as observações astronômicas feitas até agora, chegamos à forma mais forte e séria do paradoxo, o forte paradoxo de Fermi. Ele também é conhecido como o Grande Silêncio, o silêncio misterioso ou ainda o Grande Silêncio. Ele diz o seguinte: não encontramos sinais ou vestígios de civilizações extraterrestres na parte do universo que observamos, universo observado. Isso não condiz com a ideia de muitas dessas civilizações, nem com o que pensamos sobre suas capacidades. Essa versão tem as implicações mais fortes e abrangentes. Ela não fala apenas sobre a Via Láctea, mas também sobre muitas outras galáxias e abrange todo o universo observável. Isso equivale facilmente a 46 a 48 bilhões de anos-luz em cada direção, considerando o diâmetro do universo observável. 92 a 96 bilhões de anos-luz. Ela também considera a ampla variedade de atividades atribuídas a seres inteligentes extraterrestres. Isso abrange não só visitas ou colonização, temas centrais nas discussões do paradoxo de Fermi. Detectar presença extraterrestre no sistema solar indica atividade intencional e detectável. Uma classe de ações bem mais ampla, por exemplo, como, por exemplo, a construção de esferas de Dyson, outros artefatos de astroengenharia em grande escala ou atividades de apoio. Isso incluiria, por exemplo, rejuvenescer ou elevar estrelas. Um exemplo de fenômeno dessa categoria é o comportamento estranho de objetos que passam em frente à estrela KIC 8462852 e a obscurecem temporariamente. A estrela, conhecida como estrela de Thebe, chamou a atenção por variações de brilho incomuns e difíceis de explicar. O brilho da estrela varia irregularmente em intensidade, o que fez alguns cientistas considerarem hipóteses incomuns. Foi sugerido que uma megaestrutura alienígena, como uma esfera de Dyson ou um chamado enxame de Dyson, poderia ser a causa das variações incomuns de brilho. Essas estruturas poderiam ter sido construídas por uma civilização alienígena avançada para captar energia de sua estrela natal. Porém, a maioria dos astrônomos não prefere a hipótese da megaestrutura alienígena. Explicações alternativas incluem objetos naturais, como cometas que orbitam a estrela em grande número ou nuvens de poeira que bloqueiam a luz da estrela. Mais estudos são necessários para entender totalmente as causas das variações de brilho de KIC 8462852. A possibilidade de atividade extraterrestre é especulativa e improvável no momento. Essas estruturas gigantescas parecem milagres para nós e dificilmente imaginamos como alcançar tal tecnologia. O forte paradoxo de Fermi também é ocasionalmente chamado de ausência de milagres cósmicos ou paradoxo astrosociológico.
Foi assim que o físico Adrian Kent comentou esse problema. Está quieto demais no universo local. A premissa do forte paradoxo de Fermi é mais fácil de refutar que as outras duas, porque, primeiro, o volume observável do espaço é imenso. Para detectar alienígenas, temos tantos trilhões e trilhões de estrelas para observar que talvez nunca encontremos a prova. É como buscar uma agulha no palheiro entre inúmeros celeiros cheios de feno. O segundo argumento diz respeito à forma como imaginamos as ações dos alienígenas. Escurecer estrelas inteiras, movê-las ou alterar galáxias inteiras talvez sejam atividades dignas de deuses. Superariam simplesmente as capacidades de quaisquer seres vivos, de qualquer tipo, em todo o universo. O paradoxo de Fermi é mais fácil de refutar, mas suas implicações filosóficas são ainda mais profundas. O que isso revelaria sobre o valor da nossa existência, caso fôssemos a única civilização inteligente na Via Láctea ou em um vasto espaço de milhões de anos-luz? Quanto mais raro fosse a vida multicelular e inteligente, mais valiosa ela seria. Se, na maioria dos planetas, a vida não passasse do estágio unicelular, a importância da vida na Terra seria ainda maior. As três variantes do paradoxo de Fermi mencionadas aqui pertencem à chamada versão direta, ou ao paradoxo de Fermi direto. Ele diz o seguinte: as possibilidades de comportamento dos alienígenas descritas parecem perfeitamente possíveis, mas aparentemente nunca ocorreram na história da nossa galáxia. A explicação mais simples pode ser que estamos sozinhos. No entanto, ainda existe a versão indireta do paradoxo, com a qual lidamos no início. Ela diz o seguinte: é contraditório que, mesmo com muitos experimentos, supondo a existência de extraterrestres e suas atividades, não haja evidências deles. Na versão indireta está tudo certo. O extraterrestre Alf de Melmark diria sem problema. Só existe uma contradição aparente se presumirmos que os extraterrestres apresentam certos comportamentos. O paradoxo de Fermi indireto se contenta em dizer: os alienígenas não estão aqui. Por isso, eles não fazem as atividades que gostaríamos de atribuir. E se tivermos extraterrestres sem motivação, toda a estrutura desmorona. Mas a variante indireta também fala de inúmeros experimentos que cientistas realizaram para buscar outras formas de vida. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso agora. Buscar sinais de rádio é o exemplo mais citado por leigos ao falar sobre a procura por alienígenas. Os experimentos de rádio de Frank Drake e colegas marcaram a história e definiram o padrão na busca por extraterrestres. Mas além da busca por ondas de rádio, existem alguns esforços mais limitados para procurar transmissões ópticas, especialmente por pulsos curtos de laser enviados em nossa direção. Astrônomos também buscam escurecimentos incomuns em estrelas distantes, possíveis sinais de megaestruturas extraterrestres. A estrela de Bojajan despertou muito interesse nesse tema há alguns anos. Também chamamos essa estrela de estrela de Tebbe. O que estava acontecendo com a estrela de Tebbe? Será que alienígenas poderiam ter construído uma esfera de Dyson que escureceu temporariamente a estrela? Em 2018, astrônomos observaram a estrela de Tebbe para lançar luz sobre o comportamento incomum dessa estrela misteriosa. A estrela chamou a atenção dos astrônomos em 2015 ao exibir variações irregulares de brilho sem explicação por fenômenos naturais conhecidos. Desde então, surgiram várias hipóteses, como a possibilidade de uma megaestrutura alienígena ao redor da estrela. Há 5 anos, astrônomos divulgaram observações sugerindo uma nuvem de poeira ao redor da estrela. Essa nuvem de poeira fina pode explicar as variações incomuns de brilho. Verificou-se que a absorção de luz em vários comprimentos de onda varia, indicando partículas de poeira com poucos micrômetros. Apesar de sugerirem que uma nuvem de poeira pode explicar o mistério da estrela de Boyajian, o comportamento da estrela ainda é incomum. Pesquisadores ainda buscam explicação para as variações de brilho e mudanças de cor observadas.
Nesse contexto, também houve algumas investigações sobre os excessos infravermelhos que seriam esperados de esferas de Dyson, as máquinas hipotetizadas por Freeman Dyson para captar energia de estrelas. Elas envolveriam as estrelas e liberariam a energia luminosa coletada como radiação térmica, de acordo com a lei da conservação de energia. Esse tipo de emissão seria não intencional, semelhante ao dióxido de carbono liberado pelos humanos desde a industrialização. Já uma ação intencional seria, por exemplo, tentar se comunicar com um feixe de laser ou uma transmissão de rádio direcionada, como no filme Contato. Independentemente das emissões de radiação intencionais ou não intencionais, é claro que devemos mencionar o Search for Extraterrestrial Intelligence, uma iniciativa científica que se concentra na busca por sinais eletromagnéticos que possam ter sido emitidos por civilizações extraterrestres inteligentes. Isso inclui sinais de rádio e pulsos ópticos de laser, que provavelmente diferem dos sinais naturais, como a radiação cósmica de fundo. Além de buscar sinais de rádio, radiação infravermelha e pulsos ópticos de laser, cientistas também analisam espectros da luz que passa por atmosferas de exoplanetas. Análise espectroscópica significa usar linhas de absorção para verificar quais elementos existem em uma atmosfera planetária. Cada molécula tem faixas específicas onde absorve a luz das estrelas. Isso pode ser visto como uma lacuna no espectro, ajudando astrônomos a identificar substâncias em uma atmosfera. Além do projeto OSMA de Frank Drake, houve tentativas diretas de contato. A famosa mensagem de Arecibo foi enviada em 1974, quando astrônomos liderados por Frank Drake e Carl Sagan transmitiram uma mensagem de rádio do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, ao espaço, na direção do aglomerado globular M13. Como o aglomerado globular para o qual a mensagem foi direcionada está a mais de 25 mil anos-luz da Terra, a mensagem, que se propaga à velocidade da luz, levará 25 mil anos para chegar lá. Agora, o núcleo de M13, por causa da órbita do aglomerado ao redor do centro galáctico, não estará mais na mesma posição. No entanto, o movimento próprio de M13 é pequeno, então a mensagem ainda chegará próxima ao centro do aglomerado. Na mensagem, algumas informações sobre a humanidade serão enviadas. O número de planetas e qual planeta do Sistema Solar é habitado por nós, que nós andamos sobre duas pernas, quais moléculas compõem o nosso DNA e informações sobre o remetente. O telescópio. Se faz sentido revelar tanto sobre nós, no entanto, é uma questão completamente diferente. Se extraterrestres receberem e decifrarem a mensagem, ela traz várias informações sobre nós que poderiam ser usadas para nos encontrar e prejudicar. Isso só aconteceria se pudéssemos atribuir essas características aos extraterrestres, que a mensagem não se perca no ruído da Via Láctea ou seja decifrada por alienígenas. Se vocês tiverem interesse em um vídeo sobre esse tema, escrevam nos comentários com a hashtag tentativa de contato e digam se acham essa tentativa perigosa e qual é a opinião de vocês sobre isso. Se a humanidade deve enviar mensagens intencionais para o espaço ou se é melhor não fazer isso. Outra situação nos afeta mais como receptores. O sinal WOW é um dos enigmas mais famosos da pesquisa Search for Extraterrestrial Intelligence, detectado em 15 de agosto. Em agosto de 1977, pelo radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio, sob direção do Dr. Jerry R. Ehman. O sinal era forte e de banda estreita, com uma frequência de cerca de 1420 MHz. Essa frequência é de interesse especial, pois corresponde à emissão natural de rádio do hidrogênio e é considerada por muitos pesquisadores como um possível canal de hidrogênio para comunicação interestelar. O sinal durou 72 segundos, que é o tempo máximo que o telescópio podia ficar apontado para um determinado ponto no céu. O sinal foi tão inesperado e extraordinário que Ehman escreveu "Uau" na impressão do computador que mostrava o sinal, dando assim origem ao seu nome. Apesar de o sinal UAU não ter sido detectado novamente, diversas investigações tentaram identificar sua origem. Há especulações de que o sinal poderia ter vindo de uma civilização extraterrestre inteligente tentando entrar em contato conosco. Outras explicações possíveis incluem fenômenos naturais, como reflexos de sinais de radioterrestres ou lixo espacial, interferências de telescópios ou satélites e erros no processamento dos dados. Após décadas de investigações, nenhuma explicação definitiva foi encontrada para o sinal.
Ele segue como um dos exemplos mais fascinantes de fenômeno não resolvido na pesquisa Search for Extraterrestrial Intelligence e um marco na busca científica por vida extraterrestre. Se interessarem pelo sinal, comentem Nazca Bluadebu, sinal e digam se vale um documentário. Se houver 10 comentários com essa hashtag, faço um documentário sobre isso. 2 outros projetos também aconteceram no âmbito do Search for Extraterrestrial Intelligence, e vou mencioná-los aqui brevemente. O projeto Fênix do Search for Extraterrestrial Intelligence, realizado nos anos 1990, buscava sinais de rádio próximos a estrelas parecidas com o Sol. Apesar de não encontrar sinais extraterrestres, o projeto ajudou no avanço de tecnologias e métodos do Search for Extraterrestrial Intelligence. Também é conhecido o conjunto de telescópios Allen, o conjunto de telescópios Allen. O conjunto de telescópios Allen é um conjunto de radiotelescópios desenvolvido especialmente para a pesquisa Search for Extraterrestrial Intelligence. Ele foi nomeado Paul Allen, cofundador da Microsoft e financiador do projeto. O conjunto de telescópios Allen permite a observação contínua do céu e a busca por sinais de rádio extraterrestres. Esses projetos e experimentos ilustram a busca constante por inteligência extraterrestre. A tecnologia está em constante evolução, e projetos futuros do Search for Extraterrestrial Intelligence provavelmente utilizarão novas técnicas e métodos para buscar sinais de vida além do nosso planeta. No geral, porém, ainda não fizemos nem de longe tanto quanto gostaríamos. A verdade é que nossa busca até agora ocorreu em escala e alcance limitados. Historicamente, sempre foi difícil obter financiamento para buscar vida extraterrestre. A busca por vida no universo deveria ser sinônimo da busca por exoplanetas. Se não procurarmos, não encontraremos nada. É importante lembrar que o paradoxo de Fermi indireto depende da suposição de que os extraterrestres agem como imaginamos. Mas mesmo que os alienígenas não realizem essas atividades e não se revelem pela radiação térmica de uma esfera de Dyson ou pelas emissões de uma viagem interestelar, isso não significa que não existam extraterrestres. Eles podem simplesmente escolher não deixar seu sistema natal e realizar apenas viagens espaciais planetárias. Se for o caso, talvez possamos achá-los com paciência, usando bioassinaturas ou tecnoassinaturas em seu planeta natal. Devemos concluir, após 60 anos de tentativas e buscas, que estamos sozinhos? Não, de jeito nenhum. Esse ponto já levou muitos cientistas no passado a criar soluções criativas para esse paradoxo. Existem inúmeras abordagens para soluções. Hoje existem livros que catalogam mais de 100 ideias sugeridas, e um deles é bem engraçado. Trouxe para vocês o livro de Steven Webb, Onde estão as 50 soluções para o paradoxo de Fermi, link de afiliado na descrição e comentários. Steven Webb é físico e astrônomo conhecido por suas obras de divulgação científica. Eu definitivamente recomendo o livro dele para vocês. Um exemplo é a hipótese do zoológico, semelhante à diretriz principal de Jornada nas Estrelas, que sugere que estamos sendo deixados em paz de propósito. Possivelmente como parte de um experimento com uma política rigorosa de não interferência. Os alienígenas, nesse cenário, nos observariam e provavelmente satisfariam sua curiosidade, documentando uma espécie subdesenvolvida e seu comportamento estranho. Semelhante a como mantemos animais em zoológicos ou os observamos na natureza, só que com a diferença de que não saberíamos que estamos em um zoológico planetário. Por outro lado, existe a ideia de que não somos inteligentes o suficiente para sequer chamar a atenção dos extraterrestres. Assim como as formigas não conseguem se comunicar conosco, também não conseguimos reconhecer extraterrestres. Talvez estejamos apenas em um pequeno formigueiro e não consigamos perceber os muitos mundos extraterrestres que estão ao nosso redor, porque não possuímos as capacidades cognitivas para isso. Mas, além das muitas soluções possíveis, de uma perspectiva puramente observacional, a resposta pode ser que não procuramos por tempo suficiente ou de forma ampla o bastante. Parece que examinamos apenas um punhado de areia, não encontramos vida ali e, por isso, concluímos que não existe ninguém além de nós. E não investigamos nem exploramos toda a praia com seus muitos grãos de areia. Isso pode ocorrer com o SETI e projetos similares. E se simplesmente não examinamos estrelas suficientes e, por assim dizer, ainda estamos no início sangrento da nossa busca? Nesse cenário, ainda seríamos inexperientes e precisaríamos expandir consideravelmente nossos esforços de busca para aumentar a probabilidade de uma descoberta.
Outros, por outro lado, acreditam que talvez não tenhamos escutado com a tecnologia certa. Talvez os alienígenas usem neutrinos, ondas gravitacionais ou algo completamente diferente para se comunicarem entre si. No caso das ondas gravitacionais, é um campo de pesquisa ainda muito recente. Sua existência já havia sido confirmada indiretamente nos anos 1970 por um experimento dos astrofísicos Russell Holtz e Joseph Taylor. Eles estudaram um par de pulsares, estrelas de nêutrons, e suas observações confirmaram as previsões da teoria da relatividade geral de Einstein, que postulava ondas gravitacionais. Holtz e Taylor ganharam o Nobel de Física em 1993 por seu trabalho. A primeira observação direta de ondas gravitacionais, no entanto, só ocorreu em 2015 pela colaboração LIGO. Esse evento notável marca o início da era da astronomia de ondas gravitacionais. Os instrumentos para observar essas ondas ainda estão longe da precisão dos observatórios ópticos ou infravermelhos. E a outra solução também bastante debatida por cientistas? E quanto a máquinas que poderiam se replicar sozinhas e executar tarefas de forma autônoma? Máquinas equipadas com uma inteligência artificial avançada, com habilidades de resolução de problemas no nível humano e capazes de criar cópias de si mesmas. Se tivéssemos máquinas assim, seria realmente tão difícil imaginar que elas poderiam evoluir e, eventualmente, serem capazes de realizar transformações planetárias inteiras? No entanto, na pesquisa, há muita incerteza sobre como a inteligência artificial vai se desenvolver e se ela algum dia alcançará tais habilidades. Mas, pelo menos, é algo concebível. A versão direta do paradoxo de Fermi que estamos discutindo aqui é, portanto, menos suscetível à variedade de desculpas que são possíveis na versão indireta. Podemos dizer com certeza que a Terra é um lugar hospitaleiro para a vida. E isso nos coloca diante de um verdadeiro enigma, se partirmos do pressuposto de que civilizações alienígenas inteligentes existem e ocasionalmente se envolvem em expansão galáctica ou transformação planetária. Dedicaremos um próximo capítulo ao papel da inteligência artificial. Ela nos permite explicar o paradoxo de Fermi e apresenta possibilidades? Talvez nos tornarmos a primeira civilização interestelar da Via Láctea e colonizar e biotizar a galáxia. Ou será que o desenvolvimento da inteligência artificial leva inevitavelmente as civilizações tecnológicas à sua própria destruição? A inteligência artificial teve avanços e descobertas revolucionárias nos anos 2010. Primeiramente, essa década foi testemunha do desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de aprendizado de máquina, especialmente do Deep Learning, uma classe de algoritmos baseada em redes neurais com muitas camadas. Essas tecnologias melhoraram muito o reconhecimento de imagem, voz e tradução automática. Até em jogos, algoritmos de inteligência artificial como o AlphaGo, da DeepMind do Google, venceram especialistas humanos em jogos de tabuleiro complexos como Go. Além disso, sistemas de inteligência artificial começaram a se tornar onipresentes em uma variedade de aplicações, desde ferramentas de diagnóstico em saúde até sistemas personalizados para o lar. Na década de 2020, a inteligência artificial continuou a evoluir e se expandir, com foco especial em áreas como compreensão da linguagem natural, geração de textos e avanços na ética e regulação da inteligência artificial. Grandes modelos de linguagem, como o Generative Pre-trained Transformer 3 ou 4 da OpenAI, demonstraram que máquinas podem gerar textos semelhantes aos humanos e fornecer respostas úteis em muitos contextos. Portanto, é bem possível que estejamos testemunhando uma transição global e parcial da biologia para a tecnologia. E mesmo que isso não aconteça aqui, é difícil duvidar que não possa acontecer em outro lugar, especialmente considerando o que até mesmo nossos cérebros modestos conseguiram realizar nas relativamente poucas gerações, desde as primeiras civilizações da história mundial e o desenvolvimento tecnológico. Estamos desenvolvendo foguetes capazes de levar mais de 100 toneladas ao espaço. Robôs que podem operar máquinas complexas, sondas espaciais miniaturizadas que cabem na ponta do nosso dedo e impressoras 3D que estão se aproximando da capacidade de autorreplicação. Ideias antes consideradas fantásticas hoje são realizadas por várias empresas. Alguns podem se perguntar se os extraterrestres realmente teriam a capacidade de dominar a galáxia. No nosso caso, inteligência artificial geral e robótica estão no horizonte. A viagem interestelar é notoriamente difícil e avançamos menos do que entusiastas da exploração espacial gostariam.
No entanto, se olharmos isso ao longo de várias gerações e não apenas dentro da vida de uma pessoa, o desenvolvimento tecnológico das espaçonaves avançou muito. Ninguém foi à Lua desde os anos 1970. Nossas sondas espaciais ficam mais sofisticadas, telescópios melhores e o conhecimento sobre corpos celestes dentro e fora do sistema solar cresce diariamente. Mas sobre viagens interestelares, não queremos ser tão pessimistas. Já mandamos 5 sondas ao espaço, viajando para o espaço interestelar. Voyager 1 e 2, Pioneer 10 e 11 e New Horizons. Todas têm velocidades que superam a velocidade de escape do nosso sistema solar. Mas por que os sucessos dessas missões não são valorizados pela sociedade da mesma forma que o pouso na Lua ou os feitos da empresa SpaceX ao reutilizar estágios de foguetes? Por que não valorizamos o trabalho de engenheiros e operadores que criam espaçonaves para viajar a outras estrelas? Mesmo que uma viagem assim dure milhares de anos. Isso talvez tenha a ver com o fato de que essas sondas não são tripuladas. Para muitos de nós, a tecnologia pura parece desinteressante. Se excluirmos o desenvolvimento e a construção das espaçonaves por seres humanos, as sondas mencionadas são apenas máquinas que enviam alguns sinais de rádio para nós a uma distância muito grande. Se um ser humano estivesse nesses veículos, tudo mudaria e muitos ficariam entusiasmados. Sabemos que a viagem interestelar tripulada dificilmente ocorrerá pelos muitos problemas. No futuro, vamos definitivamente abordar esse tema em um vídeo sobre naves geracionais. Mas para uma inteligência artificial geral, em inglês uma inteligência artificial geral, uma viagem dessas não seria um problema. Ela não necessita de espaço vital e pode aguardar milênios para atingir seu objetivo. O fato notável é que mesmo utilizando apenas sistemas de foguetes químicos, parece possível colonizar toda a Via Láctea em um período de cerca de 300 milhões de anos. Não há necessidade de propulsores de dobra, naves movidas a fusão ou algo do tipo. 300 milhões de anos podem parecer um período muito longo, e sim, realmente é. Durante esse período, muitos grupos de animais apareceram e sumiram por causa de extinções em massa. Mas esse tempo ainda seria curto o suficiente para que a nossa Via Láctea, com seus 13 bilhões de anos, pudesse ter sido colonizada 40 vezes até agora. E como isso deveria acontecer? Uma galáxia como a Via Láctea poderia ser colonizada em pouco tempo. Isso poderia ser possibilitado pelo movimento próprio das estrelas ao redor do centro galáctico. Elas seguem órbitas complexas e, em milhões de anos, às vezes passam próximas umas das outras. Uma civilização avançada poderia usar essas aproximações para enviar naves espaciais entre sistemas estelares quando estiverem próximos. Isso pode ser um tipo de salto interestelar entre ilhas, exigindo menos energia que viagens diretas por longas distâncias. Estudos indicam que isso é possível até com propulsão química. Esse método de colonização da galáxia seria mais viável em energia, mas provavelmente bem mais lento que viagens interestelares diretas. Poderiam se passar aqueles 300 milhões de anos antes que um número significativo de estrelas fosse alcançado. Mesmo assim, o tempo pode ser menos problemático para essa civilização, especialmente se encontrou formas de se manter e se renovar por tanto tempo. Não podemos dizer aqui o que isso significaria para a expectativa de vida ou se ainda haveria individualização em tal civilização. E isso provavelmente também ultrapassaria o escopo deste documentário. Um pré-requisito importante para esse tipo de colonização seria a capacidade de viver em uma variedade de ambientes. É improvável que todos os sistemas estelares tenham planetas como a Terra. Assim, adaptar-se a condições variadas ou criar habitats artificiais seria essencial. Por exemplo, é possível imaginar habitats artificiais localizados em órbita de uma estrela, permitindo que seres vivos habitem dentro de uma enorme cúpula, ou, como no filme Interestelar, em enormes estruturas tubulares. Mas é claro que existem desafios tecnológicos significativos que precisariam ser superados para possibilitar esse tipo de colonização galáctica. Isso inclui a capacidade de enviar e navegar naves espaciais por distâncias enormes, a capacidade de manter uma civilização por longos períodos de tempo e de fundar e sustentar novas colônias em uma variedade de ambientes. Gostaria de comentar brevemente um artigo do físico Jonathan Carroll Nellenbeck.
Ele e outros modelam a colonização da galáxia por civilizações capazes de viajar pelo espaço e tentam responder à questão do paradoxo de Fermi direto no grande silêncio. Eles analisam a velocidade teórica de uma frente de colonização para saber se a galáxia pode ser colonizada por civilizações espaciais em menos tempo que sua idade. Seus modelos levam em conta a colonização direcionada de sistemas próximos e habitáveis, lançando sondas com velocidade e alcance finitos, quando essas estrelas, devido ao seu próprio movimento, estão próximas de outra estrela e quando já houver várias estrelas colonizadas, também a proximidade delas com outras estrelas, e assim por diante. Resultados desses modelos indicam que a Via Láctea pode ser colonizada por sistemas estelares, mesmo com propulsão química e velocidades menores das naves espaciais. Já vimos isso antes. Curiosamente, nesse cenário temos um paradoxo de Fermi totalmente verdadeiro. Precisamos nos perguntar: se uma civilização pudesse fazer isso, por que não está em nosso sistema solar? Segundo o estudo, pode haver outra possibilidade. Sistemas inteiros, próximos uns dos outros, poderiam ser colonizados. Isso formaria agrupamentos duradouros de sistemas habitados em meio a uma região de estrelas não colonizadas. Esse cenário explicaria novamente o paradoxo de Fermi e sugeriria uma solução em que a Terra estaria como um oásis em meio a uma região inabitável, ou ainda não estava perto de um agrupamento habitado. Essas colonizações ocorreriam em ondas. Quando uma estrela se aproximava de outra, uma civilização enviava sondas espaciais com inteligência artificial para explorá-la. A inteligência artificial agiria como uma sonda de von Neumann, se multiplicando no sistema e esperando um novo sistema estelar para colonizar. As sondas preparariam tudo para a chegada de seus criadores biológicos, que chegariam depois com grande atraso temporal. O problema da duração da viagem persistiria, mas uma espécie avançada provavelmente já teria adaptado sua biologia para jornadas interestelares. Aqui vai outra recomendação de livro sobre esse tema. Eu Sou Muitos, de Dennis E. Taylor. Apesar de várias possibilidades teóricas, resta a pergunta: por que uma inteligência biológica ou artificial buscaria expandir-se e dominar a galáxia? Pensando na humanidade e no desejo de expansão das civilizações ao longo da história, teríamos solução para essa questão. Uma civilização buscaria expandir seu poder e, ao alcançar uma disseminação por toda a galáxia, certamente desejaria não ter concorrentes. O mesmo vale para a inteligência artificial. Se as IAs forem treinadas com base em nossa história, nossas experiências e nosso comportamento, não é difícil imaginar que esse desejo de expansão também possa estar enraizado nelas. Provavelmente, 99,99% das IAs têm segurança suficiente para nunca fazer isso. Mas se apenas uma em cada 1000 IAs não tiver as medidas de segurança necessárias, e optar pela dominação galáctica poderia afetar profundamente o restante da galáxia. Isso destaca a importância de uma pesquisa robusta em segurança de inteligência artificial e a necessidade de garantir que toda inteligência artificial geral criada por nós esteja alinhada com nossos valores e princípios éticos, e que existam mecanismos de segurança suficientes para tornar impossível o surgimento de um ditador digital. Diferentes civilizações extraterrestres podem ter motivações e objetivos completamente diferentes dos nossos. Eles poderiam ter origens culturais únicas e diversas que, devido à extrema estranheza dos extraterrestres, não conseguiríamos imaginar nem nos nossos sonhos mais ousados. Extraterrestres podem ter evoluído com objetivos bem diferentes dos nossos. Nela, além de predadores e presas, existe um terceiro grupo de seres vivos que precisa desses dois tipos de seres de alguma maneira inimaginável para sobreviver. É bem possível que, em mais de 13 bilhões de anos de história galáctica, apenas uma única civilização tenha decidido conquistar a galáxia. Seja pelo equivalente de doença mental em inteligência artificial, competição implacável ou pura maldade. Se for esse o caso, nós simplesmente não deveríamos existir. O paradoxo de Fermi implica algo realmente impressionante e assustador. Se isso fosse possível, por que nunca ocorreu? Por que nossa galáxia não foi conquistada? Por que ainda não achamos alienígenas? Uma resposta poderia ser simplesmente: estamos sozinhos e não existem outros, pelo menos na nossa região da galáxia. E mesmo essa afirmação é questionável, se considerarmos que talvez simplesmente não tenhamos observado o suficiente.
Talvez exista por aí algum aglomerado estelar habitado, onde uma civilização está apenas esperando para alcançar outras estrelas e expandir sua área de influência. A colonização da galáxia levaria bilhões de anos, nos mantendo relativamente seguros e abrindo mais possibilidades. Nós poderíamos ser os primeiros a dar esse passo e colonizar a galáxia. Mas será que voltaríamos a entrar no ciclo de argumentações, do qual até agora não há saída? Enquanto os astrônomos ainda procuram e nem sequer encontraram vida extraterrestre unicelular, nossas suposições não passam de crenças, que podem até ser fundamentadas cientificamente, mas infelizmente não têm provas. Mas em uma coisa podemos concordar aqui: precisamos de provas. Vamos continuar observando o universo e, com um pouco de sorte, encontrar aqueles que fascinam a humanidade há milênios.